Podemos, professora? Então, olha, eu vou dizer valendo, 1, 2, 3 e começamos, tá Ótimo. bom? Eu agradeço antes de começar, dizendo porque você aceitou vir antes, tá? Aham. Obrigada. Imagina. Bom, valendo. 1, 2, 3. Convidamos o enfermeiro Robson Giovanni Paes, mestre, né, em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, doutorando também em enfermagem nessa mesma universidade, na linha de políticas e práticas de saúde, educação e enfermagem, e vai, né, provavelmente terminar em 2024. Sim. Ele é autor do trabalho, na época do mestrado, da influência da literácia em saúde e do conhecimento e autogestão dos cuidados adultos de diabetes. Então, você está bem-vindo e eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho para nós, né, que as colegas, né, da equipe de enfermagem que estão nos ouvindo. Obrigado, professora Maria Lacerda. É um prazer aceitar esse convite do conselho, né, para divulgar realmente esse trabalho e a importância que esse trabalho tem para a prática do enfermeiro. Principalmente por se falar de consulta de enfermagem, se falar de doença crônica, né, falar de diabetes. Então, esse trabalho, ele, lógico que nós tivemos dificuldades por conta da pandemia, né? E tivemos que utilizar e mobilizar outros recursos, mas da importância do enfermeiro avaliar a pessoa com doença crônica, avaliar o seu contexto de saúde, né? Para que metas sejam pactuadas de acordo com a realidade de cada pessoa, né? Trazendo essa pessoa para a centralidade do cuidado. Então, eu coloco que a grande importância, né, a grande reflexão desse trabalho é a centralidade da pessoa. E por que ele é inovação? O que é assim, além da questão da centralidade, mas o que é a inovação dele? Olha, professora, nós utilizamos nas consultas de enfermagem instrumentos já consagrados para avaliar literacia em saúde ou letramento em saúde, né? E também para avaliar o conhecimento das pessoas, né? Porque como alguém pode gerenciar a sua doença se ela não conhece aspectos talvez básicos, né? E quando nós aplicamos esses instrumentos, nós nos baseamos para atividades educativas a partir das lacunas do conhecimento que essas pessoas tinham. Então, e aí nós pactuamos as atividades direcionadas para essas lacunas, porque a grande parte dos participantes desconhecia o que eram sintomas de hiper e de hipoglicemia, né? Mesmo que o instrumento que nós utilizamos tinha um segundo enunciado que falava quando o açúcar está muito alto no sangue, né? O que você sente? Ainda assim, as pessoas não sabiam. Mas durante a conversa, na consulta de enfermagem, as pessoas começavam a ligar, né, o que elas sentiam. Olha, Robson, eu vou muitas vezes ao banheiro mesmo, eu tomo muita água, eu sinto muita secura na boca. E aí, a partir disso, então, nós desenvolvíamos algumas atividades e algumas explicações que auxiliavam elas a entender e compreender mais da sua doença. As atividades educativas foram direcionadas tanto no momento da educação, da consulta de enfermagem, quanto no momento da educação e aí da atividade em grupo, né, direcionadas por meio das lacunas que esses instrumentos nos auxiliaram, né? E como que isso foi criativo, assim? O que você, além de perceber que tinha essa lacuna, né? Então ele traz uma inovação, mas o que teve de criativo aí? Olha, professora, a nossa criatividade foi desenvolvida por conta dessa, né, da pandemia que veio com força. As consultas de enfermagem que haviam sido programadas não puderam ser continuadas, né, por conta disso. E aí nós sentamos e falamos, bom, a gente tem que achar um outro caminho. E aí o nosso caminho foi o monitoramento à distância. Mesmo que, né, na pandemia nós vimos um boom disso, né, as pessoas falando sobre as orientações telefônicas, e a nossa criatividade foi essa. Então, a professora Maria de Fátima, né, junto com outros alunos, já tinha desenvolvido álbum seriado sobre diabetes. E aí, para os participantes que tinham WhatsApp, esses álbuns foram encaminhados, né? Nós mantivemos sempre uma comunicação,
tanto de procura livre dos participantes para tirar qualquer dúvidas conosco, e também monitoramento à distância. Então, a cada 15 dias, nós ligávamos para os participantes para saber como estava a pactuação de metas, se eles estavam conseguindo alcançar, né, quais eram as dificuldades e o que nós poderíamos reformular. Então, isso foi muito importante e nós colocamos isso como a criatividade aí do nosso trabalho. Ressignificar, né? Replanejar, Ressignificar, reconstruir. Então, exatamente. e que tem assim de característico nessa questão de fazer essa adaptação? O que ficou assim enquanto produto disso? Conta para nós. Olha, professora, a grande característica do nosso trabalho é, foi muito focada na consulta de enfermagem, né? E isso traz a importância do enfermeiro também. Lógico que nós, quando convidamos as pessoas a participarem da pesquisa, nós perguntávamos para ela se elas gostariam que a consulta fosse no domicílio ou a consulta fosse na unidade de saúde. E o que me chamou mais atenção, porque tinham pessoas que tinham 20 anos de diabetes, e aí quando eu chego na casa das pessoas, né, peço para avaliar os pés. As pessoas falam, nunca ninguém avaliou os meus pés dessa forma, né? Nunca ninguém me perguntou se eu tinha formigamento, tinha cansaço, ou foi com Doppler, né, ver qual era o fluxo de sangue, né, que estava passando ali no pé. E aí lógico que os pacientes de alto risco para o desenvolvimento do pé diabético, nós fazíamos toda uma orientação, pedíamos para ver os calçados das pessoas, né? Orientávamos conforme eram os recursos daquela família, daquela pessoa. Então, isso foi algo bastante importante. A pactuação de metas também, porque a partir do momento que nós adentramos na casa das pessoas, nós reconhecemos aspectos que talvez dentro do consultório de enfermagem, dentro da unidade de saúde, nós não reconheceríamos, né? Que são as questões econômicas, as questões da dificuldade do acesso, as coisas básicas mesmo, né? A nutrientes. Então, a partir do momento que eu olhava uma hemoglobina glicada de 15, né? E olhava o corpo de uma pessoa, né? Brevilíneo, né? Com um IMC de quase 40, se eu tivesse, talvez, no consultório, meu julgamento seria, né? Olha, tem que emagrecer para controlar o diabetes. Mas quando eu adentro a casa das pessoas, eu vejo que o acesso a nutrientes não existe, né? Qual é a alimentação da pessoa? A alimentação é cesta básica, né? O que vem na cesta básica? 99% carboidrato, né? Então, pactuar metas de acordo com essas necessidades dessas pessoas foi um grande desafio. Né, foi um grande desafio, mas também foi muito importante porque nós conseguimos direcionar e também a trabalhar com recursos, né, da rede de saúde. E que assim, ó, que impactos você acha que esse teu trabalho traz para a prática de enfermagem? Olha, a importância da consulta de enfermagem, a importância de estar junto a essa comunidade, a essas pessoas com doenças crônicas, né? O meu grande desejo de trabalhar com doenças crônicas foi por conta que, durante anos, eu sempre fui enfermeiro de UTI e sempre trabalhei com as complicações, então, acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, e aí eram questões, né, amputações, e aí eu perguntava o que nós temos para fazer. E esse trabalho me trouxe diversas reflexões, né? Que o enfermeiro lá da atenção primária ele tem muito a fazer. E a consulta de enfermagem, né? Junto com a sistematização da assistência de enfermagem, o trabalho interdisciplinar, o planejamento direcionado para a realidade de cada pessoa, ele deve ser sempre falado, ele deve ser resgatado, né? Os enfermeiros que nos assistem, eu deixo um recado bastante importante sobre a força que nós temos dentro da atenção primária, né? O reconhecimento e como a consulta de enfermagem nos aproxima dessas pessoas, na interação, na confiança mútua com o outro, né? As pessoas me ligavam, né? Olha, Robson, eu estou com dúvida, minha unha cresceu, né? O que eu posso fazer? Então, assim, parece coisas básicas, mas essa é a relação, a interação que o enfermeiro tem com a comunidade, com as pessoas. Então, isso é muito importante, né?
o resgate desse poder que nós temos, né, de uma consulta de enfermagem conseguir identificar características das pessoas e desenvolver habilidades para que elas também sejam corresponsáveis da sua saúde, para que elas também saibam como manejar, né, ou como gerir esses cuidados, para que a gente diminua agravos, para que a gente promova a saúde, né? Então, esse é a grande importância, eu acho, para a prática. E como é que você está divulgando o seu produto? Nós divulgamos, então, nós tivemos um congresso de literacia em saúde o ano passado em Portugal, né? Nós apresentamos o trabalho lá também. No Congresso Brasileiro de Enfermagem, apresentamos um outro recorte, e também agora na Semana Nacional de Pesquisa de Enfermagem, no SEMP. E durante o processo, né, de acompanhamento dos participantes, nós também trocávamos informações com a equipe de saúde, então, sobre os casos dos pacientes, né, para que, além, lógico, das nossas intervenções educativas, né, e orientações, as pessoas também continuassem recebendo as informações e o acompanhamento da equipe da unidade de saúde. Atualmente, né, nós estamos conversando em contato com o pessoal da Secretaria de Saúde para tentar divulgar isso no meio de comunicação. Pode ser no site, né, de uma forma, lógico que nós precisamos descrever isso de uma forma mais coloquial, para que todas as pessoas entendam, né, a importância desse trabalho, ou até mesmo em divulgações de impressos, de circulares. Então, essa é uma negociação que nós estamos tendo com a Secretaria de Saúde, e ainda, né, não achamos um ponto aí para divulgação, mas está nos nossos planos. Então, olha, muito obrigada, Robson, pela sua participação. Em nome do Conselho e da Semana, nós agradecemos muito, né, por partilhar conosco o seu trabalho, tá? Eu quem agradeço ao NEP, do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, né, e fico à disposição. Eu espero que, né, essa nossa conversa também traga reflexões para os enfermeiros da prática, né, sobre a importância do nosso papel e a importância da consulta de enfermagem. Muito obrigado. Obrigada.